o rubro-negro recebeu o Barcelona, já tinha vencido por 2-0. Um jogo com dois tempos distintos, né? O primeiro tempo foi um susto para a torcida, mas na segunda etapa voltou a aparecer aquele Vitória que domina jogando em casa. Um jogo marcado pela dualidade. Foram dois tempos muito diferentes. O Barcelona de Ilhéus tentou reverter a vantagem para chegar à final do Campeonato Baiano. O time buscou gol logo no começo do jogo. Hugo Moura chutou fraco e Lucas Arcanjo defendeu. O Vitória, por sua vez, com jogadas tímidas, de pouco perigo ao gol. Até que Osvaldo acertou a trave e Wagner Leonardo deu uma casquinha para a defesa de Thiago Passos. Que defesa, hein? Pensamento rápido demais! Faltava sintonia ao Leão. Alejandro recebeu pela esquerda e ensaiou jogada com Mateuzinho, que não entendeu. Depois, foi a vez de Mateuzinho partir em contra-ataque, tentar passe para Alejandro, que estava de costas e foi para a direção oposta. Já o Onça Pintada chegou com um jogo ofensivo, que casou perfeito com a falta de entendimento do Leão, tanto que o gol chegou. Jadson Sergipano, aos 30 minutos, cabeceou forte, sem chances para Arcanjo. Eu acho que o primeiro tempo a gente começou igual lá, um pouco amoroso, um pouco desligado. Não pode uma semifinal. Apesar do susto, o Vitória fez valer o favoritismo no Barradão, onde não perde há 21 jogos. Com um espetáculo no segundo tempo, o rubro-negro garantiu a classificação para o Baianão, o que não conseguia há 6 anos. O cartão de visita logo no início do segundo tempo foi esse. Bicicleta perigosa de Yuri Castilho. O Castilho de bicicleta! Rodrigo Andrade foi derrubado dentro da área por Caio Felipe. O pênalti foi cobrado por Osvaldo, que chutou forte na bochecha da rede. Sem chance para o goleiro. Acho que o trabalho vem sendo feito. Tá de parabéns toda a equipe. Não foi o Vitória, é o primeiro tempo que é acostumado a ser, né? O time é aguerrido, vibrante. E ali foi muito cobrado pelo professor no intervalo. A gente voltou com outra postura. Osvaldo, artilheiro do Baianão e do Leão na temporada, também participou da virada. O jogador recebeu de Mateuzinho, levantou na área e Camutanga subiu mais que todo mundo. O Barça ficou desorganizado e aí o Vitória não parou mais. Rodrigo Andrade cruzou para Alejandro na pequena área, que cabeceou para o chão e Thiago Passos defendeu. No rebote, o camisa 9 não perdoou. Para selar a classificação, ainda teve o quarto gol com Matheus Gonçalves. Fim do jogo no Barradão, Vitória 4, Barcelona de Ilhéus 1. Fizemos o terceiro e a partir daquele momento a gente passou a ter o controle do jogo e já olhar um pouquinho para frente também. Foi onde que a gente já passou a rodar algumas peças ali, que por sinal quem entrou muito bem, principalmente Zé Hugo e Matheus Gonçalves mais uma vez. E construímos uma vitória por 4-1. A gente fica muito feliz por ter classificado o Vitória para a final do Campeonato Estadual. Vamos nessa, falar desse Vitória. Teve lance polêmico, a gente reclama. Foi pênalti, não foi pênalti? Foi pênalti não, pra mim não foi pênalti não. Foi lance normal, futebol é esporte de contato, as pessoas esquecem disso um pouquinho, né? E muito me admira o VAR também, né? Que a gente tava com uma expectativa muito grande com a participação do VAR nessa fase aí, nessas fases finais, e pra mim, sinceramente, não foi pênalti. O Diego Pombo errou e o VAR corroborou com o erro do árbitro lá. Põe a imagem pra gente aí, Eber Lafene, Rafa Pacheco. Vamos analisar esse. E a gente tem Nadigol e Xavier que vão comentar sem o coração. Sem o coração. Xavier partiu os caras no meio, tá dizendo que foi pênalti. Pelo amor de Deus. Eu, na verdade, eu acho que teve
o toque também embaixo. Eu até mandei ele levantar aqui, ele ficou com medo. Eu passo na minha frente que eu vou dar só um toquinho no seu pé atrás. Se um pé trançar com o outro, vai que ele se empolga, né? Ele só entra de sola. Teve um contato, mas eu acho que não foi suficiente. Tá vendo aí? Aí, ó. Eu acho que não foi suficiente. Tá um pouquinho lento o ritmo aqui hoje. Segunda, né, gente? O pessoal volta do fim de semana. Falando do primeiro tempo do Vitória, foi um primeiro tempo em que o Barcelona veio com bastante entusiasmo, até me surpreendeu porque tentou o jogo, não ficou atrás, apesar de saber que precisava do resultado, tentou ser propositivo, tentou jogar, teve algumas ações boas, só que estava muito quente. Eu até comentei, estava assistindo do lado de Mama nervosa, né, que é a torcedora do Vitória, uma das maiores. Ela vai rapidinho, Chave, vamos só dar uma olhada no lance antes de você analisar o jogo no contexto geral. Põe na tela aqui para mim, por gentileza. E aí? Nada, Lau. Tem totó nenhum, pô. Não tem totó nenhum. Deixa eu ver se tem toque. Tem não? Tem não? E o braço? Acho que não foi suficiente, não. Não foi suficiente, não. Pra mim não foi pênalti. Você é bem embaixo. O jogador do Barcelona, ele dá um passo para trás para deixar justamente não cometer o pênalti. Aqui, ó. E o jogador do Vitória busca o contato e se joga na sequência. Pra mim não foi pênalti. Foi pênalti, não. O Barcelona prejudicado. Mudou completamente o clima do jogo, o ritmo do jogo. Não poderia ter sido outro. O Barcelona tá jogando muita bola. Tava um jogo bem equilibrado, um jogo onde o Barcelona não se entregou. E o Diego tava em cima do lance, né? Diga-se de passagem. Tirando o Bahia e o Vitória, claro que tem investimentos completamente muito superiores aos outros times, mas o Barcelona foi uma grata surpresa. Desde o bonito início de ver os caras jogando mesmo, um time muito organizado. É muito difícil ter força para segurar, né, os dois tempos, mas é um time organizado, tecnicamente falando. A gente sabe das limitações das equipes do interior, mas dos times, tirando o Bahia e Vitória, o Barcelona foi o melhor, né, nesse campeonato baiano, que apresentou um futebol mais organizado, mais convincente. Estão todos de parabéns lá na cidade de Ilhéus. Teve uma coisa assim mesmo interessante, quando o Barcelona faz 1-0 e aí começa buscando o gol, mas com um esquema propositivo, tocando a bola. O Vitória ficou na roda por um bom tempo. Os caras tocando. Confesso que eu fiquei muito preocupado. Primeiro tempo. Não é muito normal você ver os times do interior com essa capacidade de, tipo assim, com todo respeito, mas não é normal você ver um time que não tem divisão a nível nacional fazer isso com um time de primeira divisão que é o Vitória. E eles tocando a bola com muita consciência e avançando, subindo as linhas. Muito bem organizado. Eu achei muito bem organizado. Parecia até o Bahia contra o Vitória no primeiro Bavi, quando o Bahia estava bem no jogo. Tocando a bola, distribuindo, foi bem bacana. Na verdade, o primeiro Bavi, o Vitória foi superior no jogo. Isso daí a gente não pode dizer. O Vitória foi mais agressivo, buscou mais o jogo. O Bahia conseguiu 2 encaixes de gols, porque o Bahia tem um elenco muito qualificado, mas naquele outro Bavi que não vai voltar, que agora é uma outra realidade, o jogo o Vitória mereceu, apesar que teve as trocas, mas falando do jogo de ontem, o Barcelona teve boas ações mesmo, de ofensiva, buscaram o jogo, não ficaram atrás. Teve até uma cabeçada lá que o rapaz subiu só e poderia ter feito o gol se acerta. Antes dessa aí teve outra cabeçada. Falha de marcação absurda, isso não pode acontecer com a defesa do Vitória. O que eu até comentei lá, até que eu falei aqui do pessoal que estava próximo, que eu achava que o Barcelona não aguentaria manter o ritmo, porque no primeiro tempo, onde o sol estava muito quente, eles estavam com bastante intensidade. E eu até conversando com o rapaz da rádio lá que me procurou, eu falei que achava que o Vitória viraria até ampliaria mais pela questão do elenco em si, que o Vitória tem condições de melhores trocas, apesar que eu ainda continuo, na minha opinião, de que o Léo Condé tem demorado algumas trocas, o Oswaldo tem jogado desnecessariamente, entre aspas, né? Muito tempo, pode ocasionar lá na frente algumas lesões. Talvez seja ele, né, por ter personalidade, dizer que suporta, que aguenta, mas acho que em outros jogos, no de ontem, o Oswaldo poderia ter sido um pouco antes poupado. No intervalo, Yuri Castilho já era para ser trocado, porque não estava bem, acabou que sentiu algo ali, demorou de fazer as trocas, e quando começou a mexer, o time começou a ter a melhor cara e achou as chances. E agora é um momento que você está falando especificamente do Oswaldo. A gente tem que lembrar também que não poupou o Oswaldo como não poderia. Agora que não vai poder mesmo, né? Agora é decisão. É jogo pegado, que é Bavi quarta-feira, e precisa do resultado para poder classificar. Né? Você pega depois finais de Baiano, tem Copa do Brasil daqui a pouco também. Então, tipo, só jogos decisivos, e você não poupou antes quando poderia, não vai poupar em decisão. Copa do Brasil pode ser Bavi também. Pode. Ainda pode ter Bavi na Copa do Brasil. Esse ano a gente pode fechar um ano
pode fechar 2024 com 10 Bavis, com né? 10 Bavis, então é uma coisa espetacular, né? E você falou uma coisa bem interessante, esse Bavi de quarta-feira, jogo de classificação. Exato. Ainda tem mais esse aperitivo para quarta-feira, que é jogo de classificação muito importante para Vitória. Então vai ser aqueles Bavis de bem disputado e bem pegado. Eu acho que o jogo bem pegado, que vai ser disputado, vai ser no detalhe também, de novo. O jogo de quarta-feira eu acho que vai ter um clima um pouco mais tenso do que o primeiro. O Vitória, obviamente, precisando para poder se firmar ali no G4 da Copa do Nordeste, precisa do resultado. Já tem, claro, o peso de ser um Bavi na casa do adversário com torcida única, mas além de tudo isso, precisa do resultado, né? Do outro lado tem um Bahia pressionado, porque, como o Xavier falou bem, o Bahia jogou de lado mesmo assim, não considerou o peso do Bavi. O Rogério Ceni foi displicente com o Clássico, né? E perdeu o Clássico por conta disso também, né? O Vitória tem os méritos dele, aproveitou, não é culpa de Léo Condé, ele tem nada a ver com isso, nem o elenco. O Ceni deu brecha, os caras foram lá e ganharam. Você é torcedor do Vitória? Né? Mas eu acredito que vai ser um clima um pouco mais tenso. Acho que não vai começar aberto como foi o primeiro Bavi, as duas equipes se estudando um pouquinho mais pelo peso do jogo, pela responsabilidade do jogo e pelo Bahia, principalmente, está pressionado pela torcida de encara isso, leve isso a sério, né?